Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom mesmo podermos dar sequência nos nossos encontros, a esses nossos momentos de celebração em torno da palavra. É muito bom nós podermos manter através desse canal, né, nossa comunhão e esse privilégio de podermos estar juntos, nem que seja virtualmente. Eu quero agradecer ao pastor Ileno pela palavra que trouxe ontem. Eu assisti depois, né, no YouTube, mas agradecer a ele a sua disponibilidade. Ontem eu estava lá na igreja com o pessoal lá da gravação, já gravando a mensagem de domingo. Então, quando há essas necessidades, eu também recorro, né, a outros irmãos, e eu tenho certeza que a palavra de ontem foi abençoadora. Vamos orar, começando esse nosso momento, e mais uma vez agradecendo a Deus por este privilégio, porque estarmos juntos, estarmos adorando a Deus, estarmos estudando a palavra, orando uns pelos outros, é um privilégio que Deus tem nos dado. Então nós só temos é que agradecer. Agradecer porque Ele tem nos sustentado, agradecer porque Ele nos acrescentou mais um dia de vida, agradecer por esse privilégio. Templos fechados, mas a igreja adorando, a igreja servindo, a igreja proclamando o Evangelho. Então nós vamos orar nesse instante e colocar as nossas famílias e já pedir a Deus por esse momento para que o Espírito Santo fale com poder e graça em cada coração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos esse privilégio de mais uma vez nos reunirmos. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada família, por cada lar que está agora ao vivo nos acompanhando, e antecipadamente já te agradeço por aqueles que ouvirão depois esta palavra, e pedindo que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo complete aquilo que por deficiência humana não for compartilhado, mas que o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa. Muito obrigado, Pai, por cada família que está atento a este momento. Traga da tua misericórdia, da tua bondade sobre nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É bom, né? Muito bom podermos estar juntos e vendo, né, o que Deus tem feito nesse tempo, né? E é um tempo que tem nos proporcionado também lermos bastante, porque a agenda fica um pouco mais flexível, então a gente pode se aplicar a outras coisas, que naquele corre-corre, né, a gente acaba negligenciando um pouco. Hoje eu vou começar porque não vou conseguir terminar hoje, um estudo do Salmo 23. É interessante, né? O salmo mais conhecido na Bíblia, os versículos mais decorados, eu acho que em todo mundo cristão. Eu não sei se tem uma pesquisa para corroborar isso, mas é inevitável, né? Quando nós pensamos em salmos, logo vem o Salmo 23. É um salmo que a gente sabe de cor e salteado. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos conhecem esse salmo, inclusive de trás para frente, começando lá do verso 6 para o primeiro. Se eu perguntasse aí quantos verbos tem, está arriscado algumas pessoas responderem. Mas, olhando algum dos meus livros, né, alguns livros que não mexo há algum tempo, eu descobri um livrinho intitulado A Psiquiatria de Deus. Eu, aliás, usei alguns daqueles princípios, né, e até em alguns aconselhamentos, há alguns bons anos atrás. Mas depois a biblioteca vai sendo renovada e, infelizmente, esse livro ficou esquecido. E aí, esses dias, eu estava mexendo em algumas coisas e achei de novo esse livro. E ele tem umas perspectivas, ele tem umas leituras, umas aplicações do Salmo 23, tem também das bem-aventuranças, as chaves do reino, enfim, é muito prático, né, o que o autor daquele livro coloca. E eu vou compartilhar com os irmãos hoje, em algumas outras transmissões, o estudo dele. Ele inclusive intitula, né, nesse livro dele, é um livrinho pequenininho, depois eu vou até mostrar a capa para os irmãos,
não sei nem se é publicado mais, de tão antigo que ele é. Ele intitula esse capítulo do estudo do Salmo 23, Uma Fórmula para o Pensamento. E esse tempo, né, esse momento que estamos vivendo no mundo, no país, na nossa cidade, quantos pensamentos vêm na nossa mente? E nem sempre pensamentos bons, nem sempre pensamentos positivos, nem sempre pensamentos animadores. Muito pelo contrário, parece que é aquele ditado se cumprindo, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu busco a Deus, mais problemas ficam evidentes. E por aí vai, né? É um momento muito delicado. É o que eu já disse, inclusive, em outros momentos. Afinal de contas, gente, nós nunca passamos por uma pandemia. Nós nunca vivemos na nossa história, a humanidade já viveu, o país já viveu há praticamente 100 anos atrás, com a crise da gripe espanhola. Algumas pessoas, alguns relatos de jornal daquela época diziam que as pessoas adoeciam de manhã e de tarde já estavam sendo recolhidas para os necrotérios, para os cemitérios. Teve uma notícia lá, durante aquela crise, no auge da crise, uma pessoa foi morta a tiros porque saiu na rua sem máscara, sem a devida proteção. Parece assim, filme de terror, mas que nós estamos vivendo isso agora. Mas a nossa geração, nós não temos manual de instruções de como viver isso. As notícias vêm para dar norte, aquilo que é o melhor, aquilo que é o mais seguro. Então, é tanta coisa que realmente às vezes o pensamento se perde. E eu achei interessante o título e achei muito relevante, muito contextualizado, visando esse tempo. Então é sobre isso que eu quero que você pense à luz do Salmo 23. Então, eu sei que o Salmo já é conhecido, eu sei que se eu pedir para você aí na sua casa agora declarar ou declamar esse Salmo de cor, né, você vai fazer isso, porque nós vamos ficar inclusive no máximo no verso 2 hoje. Mas eu gostaria que você estivesse sim com a sua Bíblia aberta e continuasse sempre tendo papel e lápis à mão. Alguma coisa, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você precisa anotar isso. Você precisa gravar isso. Porque se você não anotar, daqui a 2 dias você já esqueceu. Então precisa fixar. E talvez seja algo tão impactante, seja algo tão transformador e libertador na sua vida, que você vai precisar não apenas anotar, mas colocar isso lá no espelho do seu quarto, colocar no espelho do banheiro, colocar num lugar onde você esteja sempre olhando. Lá na porta da geladeira, onde você coloca lá as consultas médicas, né, que vão ainda acontecer. Enfim, não importa onde ou qual a sua estratégia. Mas a minha oração é que Deus fale ao seu coração pelo menos uma frase, uma palavra hoje, seja libertadora na sua vida. Por isso, esteja aí sim com a sua Bíblia aberta, mesmo sendo o Salmo 23, mas com papel e lápis na mão. Este salmo é realmente muito lindo. É um salmo confortador. E nós vamos ler este salmo. Nós vamos novamente à palavra para relembrarmos as palavras de Davi. E Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Em algumas versões, todos os dias. Amém? Depois você vai reler este salmo. Mas eu gostaria que você realmente relesse, analisando cada palavra, cada frase,
não apenas recitando algo que você já decorou. Mas vamos ao nosso estudo de hoje. Pensamento, uma fórmula para o pensamento. Vamos já começar aqui no Salmo 1, no versículo 1, perdão, do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi começa com uma afirmação. Davi não começa com uma petição. Eu sei que esse momento a gente está pedindo muita coisa a Deus. A gente está pedindo a Deus para essa pandemia passar logo. A gente está pedindo a Deus para que alguém descubra uma cura, uma vacina. Nós estamos pedindo, eu pelo menos tenho pedido que haja paz no campo da política no nosso país. A última coisa que nós precisamos, para piorar esse enredo que já estamos vivendo, é uma crise institucional. Os poderes se degladiando e quem mais precisa é que sofre. Eu estou pedindo para que isso seja amenizado, para que as pessoas voltem à normalidade, resgatem os seus sonhos, como falei há poucos dias atrás, desafiando a cada um de vocês, vamos sonhar, porque sonhos também foram paralisados. Então tem tanta coisa em jogo e a gente está pedindo. E aí Davi hoje já começa me impactando, com essa verdade nua e crua. Ele não começa pedindo, ele começa adorando a Deus. Ele começa fazendo uma declaração acerca de Deus. E aí faz lembrar uma experiência, não minha, claro, mas algo que aconteceu logo depois da Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Os aliados, na Europa ali, norte da África, toda aquela região envolvida com a guerra, mas principalmente na Europa, eles pegaram muitas crianças que haviam se afastado dos seus pais, crianças órfãos, crianças desabrigadas, e eles criaram verdadeiros acampamentos para acolherem essas crianças, e ali vendo a possibilidade, inclusive, de esses pais um dia reencontrarem seus filhos, e no caso dos órfãos, a possibilidade de adoção. E essas crianças foram ali cuidadas, essas crianças foram alimentadas, elas foram tratadas. Só que eles perceberam que de noite elas ficavam muito agitadas, ficava um clima muito ruim toda a noite. E aí um psicólogo, ele percebeu que era a questão da insegurança. Então o psicólogo orientou que os soldados, os enfermeiros, todo mundo que estava lidando ali com aquelas crianças, desse para cada uma delas de noite uma fatia de pão. E falasse para elas, se elas tivessem fome, se elas quisessem comer, elas podiam pegar outro pão. Mas aquele era para elas ficarem segurando. E aí eles perceberam que foi mágico o que aconteceu. Aquelas crianças começaram a dormir com mais tranquilidade. Por quê? Porque elas sabiam inconscientemente, ou no subconsciente delas, de que no dia seguinte teriam pão para comer, teriam pelo menos uma fatia de pão. E aí eles perceberam essa mudança no comportamento das crianças por causa daquela fatia de pão, por causa da certeza do que teriam para amanhã. A insegurança, apesar de estarem ali guardadas, a guerra tinha praticamente já terminado, não haviam mais os bombardeios, não haviam mais os fuzilamentos, não havia mais a fome, mas havia a insegurança que estava já no seu coração, já fazendo parte da alma daquelas crianças. E por isso que eu acho belo a fazer a associação dessa experiência dos aliados lá na Segunda Guerra Mundial com essas crianças e essa afirmação de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este salmo, ele faz essa afirmação. Por quê? Porque Deus sabe as nossas necessidades. A Bíblia diz, inclusive, que antes mesmo de eu abrir a minha boca. Mas engraçado, nós sabemos destas coisas, nós acreditamos nestas verdades bíblicas, mas muitas vezes nós temos dificuldade de colocar em prática. Olha que coisa maravilhosa e desafiadora.
Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe da sua necessidade de trabalhar. Deus sabe da sua necessidade de pôr comida dentro de casa, de pagar as contas. Talvez você esteja aí angustiado porque tem que comprar um remédio para um filho, para você mesmo, para um parente. E os recursos estão aí ficando cada vez mais escassos. Mas esta é a hora de vivermos pela fé, de fé em fé, como diz a palavra. O justo viverá pela fé. A fé me aponta para esta realidade, que Deus conhece e sabe de todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode repetir isso aí agora na sua casa. Você pode falar isso aí agora em voz alta. Você pode glorificar a Deus com esta convicção, mesmo olhando para a sua despensa e vendo que as coisas estão acabando, mesmo olhando para a sua carteira ou tendo olhado hoje o saldo da sua conta, e você agora, pela fé, pode descansar e lançar aos pés do Senhor a afirmação, a certeza: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É pela fé. E se não fosse essa fé, nós já teríamos sucumbido. E se não fosse essa fé, o desespero ia assim dominar o nosso coração. Já as duas primeiras frases deste salmo que nós repetimos já nos proporcionam um desafio daquilo que nós pregamos e daquilo que nós vivemos. E não pode haver incoerência, não pode haver incompatibilidade, não pode haver contradição. Porque, inclusive, as pessoas à nossa volta, elas são aquele grande nuvem de testemunhas que estão aí atentas à manifestação da glória de Deus através das nossas vidas. Então, diga sim agora com toda a fé e com toda a autoridade: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez o que Deus esteja providenciando para você agora, usando lá o exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra, seja uma fatia de pão. Mas através dessa fatia de pão ele está dizendo: olha, eu vou te prover o amanhã. Lembra que muitas vezes eu tenho dito aqui, meus irmãos, nós sofremos por antecipação. Nós estamos preocupados com o amanhã e Deus já tem esse amanhã nas mãos dele. Deus já tem todas as coisas sob controle e ele vai fazer muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode afirmar isso na sua vida agora, na sua esperança, na sua convicção, no seu relacionamento com Deus? É uma capacidade de realmente lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então repita novamente o verso primeiro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que essa seja realmente a sua experiência agora nesse tempo de pandemia. Que seja o testemunho que você vai dar nos nossos primeiros cultos presenciais. Porque o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, algumas pessoas têm compartilhado comigo, meus irmãos, nós não vamos conseguir em um culto só darmos oportunidade para todos que querem compartilhar o seu testemunho, as vitórias, as experiências, os milagres que estão experimentando com as mãos nas mãos do Senhor nesse tempo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Inclusive as dificuldades. Ele não está dizendo de isenção. Mais adiante ele vai falar sobre isso, inclusive. Vale da sombra. Sombra do quê? Sombra da morte. Mas vamos retornar aqui, ao início ainda deste salmo. O verso 2, nós vamos dividir ele um pouquinho, tá? Primeira frase do verso 2, Salmo 23, para os que estão chegando agora. Deitar-me faz em verdes pastos. Interessante que isso aqui é um desafio quase impossível para algumas pessoas.
Por quê? Significa parar. Significa desacelerar. Tem pessoas que parece que são ligadas no 220. Tem pessoas que, eu não vou citar nomes, porque tem gente, inclusive, que já está aqui ao vivo, né? Tem a capacidade, inclusive, de fazer multitarefas ao mesmo tempo. Eu admiro essas pessoas. Dizem, inclusive, que as mulheres até têm uma capacidade muito maior para isso, inclusive. Elas conseguem ao mesmo tempo, né? Estar fazendo comida, botam roupa para lavar, estão limpando casa, estão orientando os filhos e o arroz não queima, a roupa não fica lá o tempo todo na máquina, enfim, a casa está arrumada e tudo funciona na hora devida. Mas parar para algumas pessoas, às vezes alguns até dizem erradamente: ah, Deus me deu uma doença para eu parar. Não. Aí nós estamos falando de um Deus que usa uns métodos muito cruéis. Ele pode permitir, na vontade permissiva dele, ele pode permitir que algumas doenças venham, que algumas circunstâncias adversas venham, para a gente desacelerar e não querer abraçar o mundo. Esquece essa história de, o meu dia é só com 24 horas, não dou conta de todas as minhas responsabilidades. Eu precisava de um dia de 48 horas, de 72 horas, num dia só. Aí eu afirmo para essas pessoas, você ainda não daria conta, porque você ia arranjar outras coisas para fazer. Você ia arranjar outros compromissos, você ia arranjar outros cursos, você ia assumir outras responsabilidades. É da natureza da pessoa. Mas olha o que o salmista diz aqui acerca de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Interessante que aqui ele está ensinando a necessidade deste parar. E aí eu fui, é claro, né? Tem uma afinidade, né, com a filosofia, e o berço da filosofia é os gregos. Aristóteles, né, ensinava que o ócio não significa não fazer nada. Algumas pessoas, quando dizem, eu estou ocioso, eu estou sem fazer nada. Não. Dentro da filosofia grega, dentro do pensamento dos gregos, a ociosidade é se dedicar às ideias, se dedicar à contemplação, se dedicar à contemplação do bem, à contemplação da beleza. Às vezes nós precisamos parar para olhar a criação e glorificar a Deus. Desses dias, né, em que a gente não está saindo com tanta regularidade, eu às vezes estou aqui no meu quintal, estou ali varrendo, estou fazendo alguma coisa, eu paro, eu olho para o céu, eu escuto os pássaros e eu tenho aquele meu momento de, mas como Deus é tremendo. E aquele breve instante de contemplação dá uma paz. E aí no meu íntimo eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus por poder perceber a manifestação dele no firmamento. Contemplar a criação. Vendo meu neto desenvolver-se, vendo o futuro neto que está aí para chegar. A gente precisa parar para olhar o que Deus está fazendo à nossa volta e como Ele está se manifestando. Deitar-me faz. Ou seja, olha, é hora de parar. Deixa dessa correria insana. Olha só o que esse vírus fez com o mundo. O mundo parou. As pessoas foram obrigadas a parar. A produção do mundo foi prejudicada. As pessoas foram obrigadas a rever alguns princípios, rever algumas prioridades. Quando preguei sobre o Dia das Coisas Pequenas, de valorizarmos e glorificarmos a Deus, eu enfatizei naquele instante como é tão simples para a gente, principalmente nós brasileiros, a questão do abraço, do estarmos juntos.
E como isso está fazendo falta para a gente agora. A preocupação de vou contaminar quem eu amo, as pessoas que estão próximas a mim, elas estão correndo risco. Deitar-me faz. É uma ação de Deus para a gente desacelerar. Mas não é desacelerar para ficar à toa, é desacelerar para a contemplação, para a meditação, para olharmos ao nosso redor e mesmo no caos, como disse há poucos dias atrás, podemos continuar sonhando, já inclusive projetando o que fazer depois dessa pandemia. Como serão as nossas celebrações presenciais após essa pandemia? Ontem, lá na igreja, indo gravar a mensagem do próximo domingo, é estranho, em alguns momentos, estar naquele púlpito e olhar aquelas cadeiras vazias, e inclusive lembrar onde algumas pessoas sentam-se. O Edivaldo com a Lívia, sempre lá atrás, Saed e Lilian mais à direita, né? Dudu e Vanessa também à direita. Enfim, tem aquelas pessoas que já têm seus lugares ali, né? Quase que marcados, né? Preferência por causa do ar-condicionado, enfim, ou sair, enfim, não querer. Edivaldo que é alto, não quer ficar na frente de ninguém, enfim, todas essas questões envolvidas aí. Mas dá uma sensação esquisita, estranha, estar lá pregando e não vê-los ali presencialmente. Como serão os nossos cafés depois dessa pandemia? Nós vamos terminar o culto e sair correndo? Ou eles vão ter uma significância, um significado muito maior para nós, para podermos estar ali depois participando daquelas mesas que são preparadas com tanto carinho. Alguém, não vou citar o nome da pessoa porque ela não pediu autorização, né? Ela estava até falando de depois desse momento todo, quando a igreja pudesse reunir, né, um grande almoço, muita fartura, e sem aquela preocupação da correria, e de preferência ninguém levando marmitex, é para estar lá. É para celebrarmos a comunhão, é glorificarmos a Deus, aquilo que Ele, né, continua fazendo na vida de cada um de nós e o que fará. Mas agora é o tempo do parar. Agora é o tempo de se entregar a essa ociosidade, mas uma ociosidade produtiva, como alguns sociólogos já colocaram por aí. Fazer aquilo com foco, fazer aquilo em que eu me sinto produtivo, mas não adianta querer abraçar o mundo, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Ainda no verso de número 2, vamos para a segunda frase. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi, vamos lembrar aqui o contexto, né, está falando do seu relacionamento com as ovelhas, como um pastor de ovelhas. E ele agora se coloca como uma dessas ovelhas. E a ovelha, em função da sua lã, ela sabe o perigo que é para ela, instintivamente, estar perto de um rio que tenha correnteza. A ovelha, ela não é uma nadadora. Se ela entrar numa água que tenha muita correnteza ou tenha correnteza, a lã vai ficar encharcada e ela vai morrer. Interessante que o pastor, e aí olha só, o pastor personificando, representando, simbolizando, tipificando Deus, ele tem o cuidado necessário com essa ovelha. Ele pode, por exemplo, fazer como o pastor faz, aqui no caso dos rebanhos, leva onde não tem correnteza. E a ovelha pode estar ali, ela vai beber sem problema nenhum a água. E se ele não acha isso, ele vai quase que represar. Ele vai amontoar pedras para que elas diminuam o fluxo da água e essas águas fiquem serenas. E aí as ovelhas podem chegar ali e vão beber. E o que o salmista quer compartilhar conosco, né, nessa ação do pastor com as suas ovelhas?
o pastor não zomba da limitação, da fraqueza das suas ovelhas. O pastor não faz pouco caso, ele não condena as ovelhas por causa disso. Muito pelo contrário. Assim como é a afirmação do primeiro verso, Deus está sempre atendendo às necessidades. Ele sabe dos nossos temores. Ele sabe do que tem mais dado medo ao seu coração. Do desemprego, talvez passar a vergonha de não poder honrar os seus compromissos, do desemprego, do seu comércio demorar muito para se recompor. Enfim, são tantos os medos reais, não são medos imaginários. Já falei também em algumas ocasiões sobre isso. Talvez o seu medo é alguém querido, alguém amado, alguém que você tem uma relação muito forte, muito próxima, ser contaminado por esse vírus e vier a, se não faleceu, pelo menos ter necessitado tratamentos mais invasivos. Nós temos sim, nós temos limitações. Mas Deus não está desdenhando das nossas limitações. Deus não está fazendo pouco caso. Davi está reafirmando aqui, colocando para cada um de nós, vamos voltar à segunda frase, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele nos orienta, ele nos leva, ele cuida. Eu tenho certeza, você tem experimentado esse cuidado de Deus. Você tem visto esse cuidado de Deus na vida da sua família, com todas as dificuldades, com todas as limitações, com todas as precariedades, com todo o pavor que esse momento possa estar trazendo. Mas nós todos, com certeza, já temos visto esse mover de Deus, esse agir de Deus, esse cuidado de Deus sobre cada um de nós. Ele que nos guia. Assim como o pastor leva as suas ovelhas no campo, ele tem nos conduzido até aqui. E como diria a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui ele tem nos ajudado. E se ele tem nos ajudado até aqui, ele vai continuar nos ajudando para a honra e para a glória do nome dele. Com certeza isso tem sido uma constante, uma realidade para todos nós. E aí vem a primeira frase do verso 3. Olha só como é que nós estamos, né? Não estou conseguindo acompanhar aqui o tempo da transmissão, mas nós só agora é que chegamos no verso de número 3 e vamos apenas à primeira frase, né, desse versículo. Verso 3 diz, na primeira frase, refrigera a minha alma. Que na realidade essa frase é um complemento do versículo 2. Se nós lermos, voltarmos todo o versículo a partir do 1, né, todo esse texto já lido, eu vou parar nessa frase, tá? Mas vamos repetir toda a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Conta-se que quando o pastor leva o rebanho, né, para o campo, elas normalmente vão em fila. E elas sabem mais ou menos ali o lugar delas. Não sei se é instinto, um condicionamento, não sei. Mas conta-se que é dessa forma que elas vão. Só que conforme elas vão caminhando, né, seguindo lá a orientação do pastor, volta e meia uma ovelha sai daquela fila, vai até o pastor aonde ele está, e aí ele vai e faz um carinho na orelha dela, faz um carinho no focinho dela. Dizem algumas pessoas que o pastor até fala alguma coisa com elas. E ela ali, reconfortada por aquela presença, por aquele carinho, ela vai e volta para o seu lugar na fila. Quando contaram isso,
Eu achei assim tremendo. E aí a visão poética do Salmo, ela ganha uma vivacidade, ela ganha um realismo tremendo. Refrigera a minha alma. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais seguros nós nos sentimos. E aí vamos ser essas ovelhas. A gente sai da fila e vai passando, né? Vai passando, se aproxima dele. E aí ele faz um carinho. Ele fala alguma coisa pra gente. Ele fala, por exemplo, que está registrado: não temas, eu te remi. Ele nos acaricia e diz: eu te chamei pelo nome. Quanto mais próximos estamos, mais protegidos nós nos sentimos, mais guardados, mais refrigério ele traz pela presença dele. Esse tempo de pandemia, eu louvo a Deus por cada pessoa que tenha aproveitado este tempo para rever seu relacionamento com Deus, para rever a sua intimidade com o Senhor, para ser essa ovelha que sai da fila e chega lá perto do Pai e ele acaricia, e ele faz um afago, e ele traz uma palavra de carinho, ele traz uma palavra de alento. E a gente pode voltar para a fila e continuar seguindo o bom pastor. A gente pode voltar para a fila e continuar confiando nele. Eu sei, meus irmãos. Eu sei o que significa sair da fila, mas se afastar de Deus. Querer viver pelos seus próprios caminhos, tomar as suas escolhas, tomar as suas próprias decisões. Eu sei que em alguns momentos a vida pode ser muito dura. A vida pode ser muito cruel. A sensação que dá é que é como se fôssemos uma fruta, né? E aí ela é espremida para virar um suco, mas aí sobrou só o bagaço. E às vezes nos sentimos assim. Parece que não tem nem sentido a própria existência ou o sentido porquê, né, das experiências. Ou o porquê de passarmos por algumas coisas. Mas podemos nos afastar sim por causa das preocupações do dia a dia. Porque esquecemos de parar, de deitar em pastos verdejantes e queremos acumular, queremos produzir. Aí a desculpa é: eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero dar a melhor educação para eles, eu quero dar o melhor plano de saúde, eu quero dar a melhor casa, a melhor viagem. Essas coisas não são pecaminosas. Por favor, meus irmãos, entendam bem o que eu estou falando. Mas há momentos em que a gente tem que parar. Porque senão essas preocupações da vida, elas vão nos afastar de Deus. Essas preocupações vão fazer com que a gente se afaste. E aí vai substituir a dependência de Deus pela autossuficiência. E se eu estou longe, uma hora eu vou descobrir que tomei as decisões erradas e vou descobrir do pior momento possível. Davi nos desafia nessa noite a começarmos a só declarando quem é Deus. Davi não começa, como eu disse, fazendo uma petição. Davi não começa dizendo daquilo que ele precisa. Aliás, acho interessante se a gente parar para pensar, né? Voltando lá no verso 1, me perdoe ficar indo e vindo, né? Mas são algumas coisas que eu acho que precisam ser compartilhadas para que essas verdades fiquem mais gravadas
em nós, nesse momento que estamos vivendo de pandemia e suas consequências. Antes mesmo do homem sentir frio, Deus já havia armazenado, no subsolo petróleo, carvão e gás, para que dali pudéssemos ter aquecimento. Antes mesmo de criar o homem e o homem ter fome, Deus fez com que a terra fosse fértil, porque sabia que o homem ia ter a necessidade de comer. Perceberam como que é a antecipação de Deus para as nossas necessidades? Então, sim, lance a sua ansiedade, lance a sua preocupação diante dele, mas continue declarando pela fé hoje: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Continue na confiança de que Deus sabe das suas necessidades antes mesmo de você abrir a sua boca. Deitar-me faz em verdes pastos ou pastos verdejantes. É a necessidade de pararmos. Quantas pessoas precisam parar para contemplar a mão de Deus, contemplar o cuidado de Deus? Parar para esse ócio produtivo, mas não no sentido de eu vou me capacitar para fazer melhor depois. Não. Aqui eu quero desafiá-los a isso, a esse parar, mas para olhar ao seu redor e glorificar a Deus. Glorifique a Deus pelo seu casamento, glorifique a Deus pela sua família, pelos seus filhos, glorifique a Deus pelo ar. Procure amanhã, se você puder, perto da sua casa, ouvir um pássaro cantando e glorifique a Deus. E lembra que a Bíblia diz: eles não produzem, eles não acumulam e Deus dá sobrevivência a eles. Deus vai fazer muito mais por mim e por você, que somos a imagem e semelhança dele. Então pare sim, aproveite esse tempo que fomos obrigados para parar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Lembra que eu falei? Deus não o pastor não zomba, não menospreza o medo ou o instinto de preservação das ovelhas. Não. Ele cuida delas. Ele supre as suas necessidades. E refrigera a minha alma. Eu quero parar aqui justamente por causa dessa figura, dessa imagem que, desde que eu ouvi esse relato e associando aqui, né, esse momento do refrigério da alma, da ovelha saindo da fila, vai até o pastor e ele mexe na orelhinha dela, mexe no focinho dela e ela volta confiante, porque o pastor está ali, o pastor conhece. Muito mais Deus faz por cada um de nós. Então ele está dizendo para você hoje, ovelha querida, ovelha amada, ele está dizendo: não temas, não desanimes, não te assustes. Ele te conhece, ele te chamou pelo nome. Ele cuida de você. Depois nós vamos continuar no Salmo 23. Vamos parar aqui, nessa primeira frase do verso de número 3. Refrigera a minha alma. E que nessa figura belíssima se transforme em uma imagem para você. E você saber que você pode sair da fila e ir até o bom pastor. E ele vai te acariciar. Ele vai te consolar. Ele vai, se for preciso, enxugar as lágrimas. Que Deus esteja contigo, ovelha amada. Que Deus esteja no seu lar. E eu quero te desafiar após essa transmissão, antes de você orar, porque eu tenho certeza que depois você vai ter um momento de oração. Releia com calma cada frase do Salmo 23. Releia. E coloque no seu coração essa principal verdade da palavra nesta noite. Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Que Deus esteja contigo. Que Deus esteja suprindo as suas necessidades. Que Deus esteja aquietando seu coração. Nós vamos orar encerrando neste momento. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por este momento em torno da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que está ao vivo acompanhando essa transmissão. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor. E que esta convicção, essa certeza de fé, seja uma realidade na vida de cada um dos Teus filhos. Continue nos abençoando, continue nos sustentando, porque nós precisamos do Senhor, somos carentes, somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Seja conosco, nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso. É com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus porque nós oramos. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que Deus esteja sustentando. E que mesmo quando diz aqui a Paula, né? Mesmo no meio da turbulência, aquela paz que excede todo entendimento, esteja transbordando no seu coração. Que Deus esteja contigo e até amanhã, se assim Deus nos permitir, continuando aí o nosso estudo, né, no livro de Salmos. Mais uma vez, agradecer ao pastor Ileno pela ajuda ontem, enquanto nós estávamos na igreja, fazendo a gravação, né? Que Deus continue sendo com cada um dos irmãos. Até breve, mais uma vez um abraço, muita saudade do tempo em que vamos ansiosos, por retornarmos logo os nossos cultos presenciais. Mas que Deus esteja com cada um de vocês. Amém? Um abraço em todos, uma boa noite, uma noite de paz para cada um de vocês.